Boa tarde. Como a Mari, me apresentou, eu sou a Tatiane, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em terapia intensiva, né? E aí todo mundo cria assim, um ponto de interrogação gigante na cabeça, tipo, o que essa fisioterapeuta que trabalha com paciente crítico, né, vai falar sobre fertilidade e reprodução? É que, na verdade, eu sou mestre em engenharia biomédica e durante 2 anos, durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa na área de reprodução humana e crescimento populacional. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje não é nada ligado à técnica, né, de fertilidade, mas eu vim trazer dados. Dados para que todos nós, né, possamos estar na mesma página e entender o que é esse tema, né? O que é a fertilidade, o quanto isso impacta na sociedade e para que a gente possa entender onde nós estamos, né? Então, o primeiro gráfico que eu trouxe aqui para vocês é um gráfico que a gente vai chamar de taxa de natalidade, né? E o que é essa taxa de natalidade? É a quantidade de pessoas que nascem todo ano. E aí, aqui é um dado que eu coloquei da população mundial, e para vocês entenderem assim o quanto que a população vem crescendo. E ela vem crescendo, tá bom? Então, desde 1950, e aí tem uns dados projetados aqui, a população ela vem crescendo e vem aumentando a cada ano. Hoje nós temos aí cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Mas tem uma informação aqui nesse gráfico que chama bastante atenção, né? Que é essa curva. Vocês percebam que a curva ela é exponencial, né? E ela vem crescendo, 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 crescendo. E aí ela chega um momento em que ela para de crescer tanto. E ela vai entrar num platô. Então, as projeções dos próximos anos é de que a população ela vai continuar crescendo ou ela irá se estabilizar e não vai crescer tanto mais. Essa é a projeção que nós temos aí para os próximos anos. E isso acende um alerta, né, para todo mundo de que a população está mudando e o comportamento da população também está mudando nesse sentido. Pode ir. Aqui, então ali eu falei sobre a natalidade, né? Aqui eu vou falar sobre fecundidade. Então, a gente sabe que hoje, para uma população ela se manter estável, ela nem diminuir, nem crescer, a relação filhos por mulher, ela precisa estar em 2,1. Então, 2,1 filhos por mulher é a média que a gente precisa ter para que a população ela nem cresça nem diminua, ela se mantenha estável. E olha que interessante, aqui eu coloquei alguns países, tá bom? E a relação filhos por mulher desses países, esse dado é de 2023, tá bom? Na verdade, o do Brasil eu coloquei mais atualizado, que é o de 2024, que foi do último censo. Então, percebam que, por exemplo, a República Democrática do Congo hoje é o país que tem a maior relação filhos por mulher do mundo. Então, lá a relação filhos por mulher é 6,1. A mulherada lá está tendo filho, né? A África do Sul, 2,4. A Índia, 2. E aí nós temos o Brasil. O Brasil, esse dado de 1,6 do Brasil, foi um dado que surpreendeu assim, todo mundo do último censo que saiu. Porque, assim, saiu até reportagens, tudo na televisão, falando sobre essa relação filhos por mulher, porque despencou, né? E aí o Brasil entra num patamar de uma população que parou de crescer, né? E vai tender a diminuir. Aí tem, né? Eu coloquei a França e a Alemanha para a gente exemplificar a Europa, o Japão e a China. A China, eu não sei se, né, vocês sabem que ela teve uma política de filho único alguns anos atrás. Então, o governo interferiu, né, nessa questão das mulheres, né, das famílias, dos casais terem filhos, porque a população estava aumentando muito. Só que eles começaram a ver que, assim, esse dado, essa relação, ela despencou. E a população, ela literalmente não só parou de crescer, como tendeu a diminuir. E aí caiu essa lei, tá bom? Lá, acredito que foi em 2010, eles
derrubaram essa lei de filho único e agora eles têm até campanha para filhos triplos, assim, para as famílias terem mais de 2, 3 filhos, porque eles perceberam que a população ia diminuir num tanto que eles poderiam até... a população poderia acabar mesmo, ou enfim, diminuir tanto a ponto deles não terem mais força de trabalho e envelhecer muito. Normalmente, quando a gente olha esse dado de reposição populacional, quando a população ela para de crescer, quando a gente fala que ela tende a diminuir, a gente também vai ver que essa população ela fica muito velha, né? Então, elas perdem força de trabalho, enfim, impacta em muitos aspectos. E aí, vocês podem me perguntar, né? Ah, tá bom. O mundo está mudando, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com essas populações? Por que isso está acontecendo? E aí, quando a gente vai falar de fertilidade, de fecundidade, a gente sabe que isso é multifatorial. Então, eu não estou falando só de uma mulher ou de uma família, né, de um indivíduo que não pode ter filhos. A gente está falando de uma relação multifatorial e que eles se influenciam, né? Um vai influenciando o outro. A gente tem fatores sociais, então, aquela mudança que eu mostrei para vocês, né, da relação filhos por mulher que vem caindo, ela tem um fator social. Então, quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, quando tem um aumento da escolaridade, a própria escolha, né, desse indivíduo, tanto dessa mulher quanto desse homem, em não ter filhos naquele momento, eles escolhem muitas vezes adiar a maternidade. Então, toda essa dinâmica social vai influenciar nesse processo de fertilidade. A gente também tem o financeiro, né? Então, a situação econômica da família e do país influencia nesse processo de escolha de ter filhos. O custo de vida e de habitação. Uma coisa interessante que no Japão, que tem uma taxa de fertilidade, né, baixa, lá, quando eles perguntam para os jovens, né, você quer ter filhos? Muitos vão responder que não, por escolha, ou vão falar que querem ter um filho só. E quando perguntam por quê, muitos vão falar do custo de vida. Lá eles falam isso, que eles não querem ter filhos, justamente porque é muito caro ter filho, né? Então, eles fazem essa escolha. Então, o financeiro ele vai impactar e vai influenciar diretamente nesse processo de ter filhos. E a habitação. Então, no caso da habitação, por exemplo, hoje em dia é muito difícil, né, você criar 4 ou 5 filhos num apartamento de 50 metros quadrados. Então, muitos vão optar por não ter filhos ou ter menos filhos justamente porque eles não querem, né, vão morar num lugar muito pequeno, isso não interessa. Você quer, né? Antes tinham casas e todo mundo vivia na rua, enfim, era mais agradável, até mais fácil criar os filhos naquela condição. Nessa é um pouco mais difícil. A gente tem o fator cultural, então a religião vai influenciar. Uma coisa muito interessante que eu vi na minha pesquisa é que os muçulmanos costumam ter mais filhos que os cristãos, né? Então, a religião e os dogmas e as escolhas religiosas influenciam também no processo de fertilidade. A masculinidade, então aqui, foi muito interessante também, alguns países da África, o homem ele é considerado mais viril e mais másculo quando ele tem mais filhos. Então, isso é visto culturalmente naquela sociedade ou naquela tribo, né, naquela comunidade que aquela pessoa vive, como algo assim, tem muito filho? Então esse é bacana. Não tem pouco filho? Então mais ou menos. Então a masculinidade é muito forte de forma cultural, tá bom? Mudança do conceito de família e os papéis de gênero. Então, mais uma vez, né, a mulher em casa ela consegue criar mais filhos a partir do momento que ela sai para trabalhar, né? Opa, com quem que eu vou deixar esses filhos? Quem vai cuidar desses filhos? Então, não vou ter um monte, vou ter um só, 2, porque daí é mais fácil para eu administrar isso. Vocês percebem que como as coisas vão, né, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra e tudo vai interferir.
E aí a gente tem a questão biológica, né? Então nós temos os métodos contraceptivos que vieram e influenciaram nesse processo de fertilidade, porque as pessoas podem escolher e se planejar o momento que vai ter filho, o envelhecimento reprodutivo, que eu vou falar logo em seguida, o estilo de vida, as doenças, a poluição e fatores ambientais, tá bom? Então, o estilo de vida, a saúde vai influenciar na fertilidade e nessa escolha desse processo, né? Aí tá bom, daí eu tô falando sobre fertilidade e aí falei um pouco do processo biológico. E a infertilidade, né? Quando que isso vai impactar nesse processo? Então, para a gente entender, né, o que é a infertilidade, então, segundo a OMS, a infertilidade, ela se dá a partir do momento que você está 12 meses tentando engravidar sem sucesso. Isso pode estar em qualquer momento de vida, ok? Então, por exemplo, você pode ter um primeiro filho e aí, quando você vai tentar ter o segundo, se você passar por esse processo, então você já entra nessa questão da infertilidade. E aí eu falo o meu caso, por exemplo. Eu tive a minha primeira filha, tive uma segunda perda gestacional, uma segunda gestação com perda, e depois eu demorei quase 2 anos para conseguir engravidar, né, pela terceira vez. Então, eu passei pelo processo de infertilidade, segundo, né, essa regra. E aí, quem enfrenta essa infertilidade, né? E aí vem um número que me surpreendeu bastante, né? Que a infertilidade atinge cerca de 17,5% da população, né, em idade reprodutiva. Isso é 1 a cada 6 indivíduos. Então é muito, né, gente? Às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, mas quando você começa a conversar, vocês vão perceber que sempre vai ter alguém aí próximo de você que passou por esse processo de infertilidade. E aí, quando a gente fala, né, agora falando do casal, né, da mesma idade, a infertilidade vai atingir cerca de 7 a 12% das mulheres e vai atingir cerca de 10 a 15% dos homens. Então, por muito tempo achava-se que a infertilidade vinha da mulher, quando a gente sabe hoje que tanto a mulher quanto o homem também terão aí problemas ou passarão por esse processo da infertilidade, né? E mesmo após investigação, a gente tem um número aí de 10 a 25% dos casais em que vai ser investigado, vai ser feito todos os exames e não vai ter uma causa do porquê aquele casal não está conseguindo engravidar. Que é algo que, né, deixa todo mundo apreensivo e agoniado. Por quê, né? Já que você fez tudo e você não tem nenhuma informação ali biológica, né, de diagnóstico do que está acontecendo, né? E agora falando, né, da infertilidade e da idade reprodutiva, então a gente sabe também que a idade sim vai influenciar nesse processo de fertilidade. Então, assim, a idade biológica, né, que todo mundo fala, né, das mulheres, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, então você vai tendo mais dificuldade mesmo, né? O tempo, ele é determinante nesse processo. E aí eu quero fazer um parênteses que não é só a idade materna que vai influenciar, mas a idade paterna também. Então, claro que os homens conseguem ter, né, uma longevidade, vamos dizer assim, reprodutiva um pouco maior do que as mulheres, mas o homem também vai influenciar nesse processo, tá bom? Mas a gente tem sim uma queda acentuada e gradual ao longo do tempo, né? Então, mais uma vez, né, aquele ciclo que eu mostrei para vocês anteriormente. A mulher, ela vai sair para trabalhar, ela vai estudar, ela quer construir a carreira dela, ela quer cuidar das coisas dela, não só a mulher, mas o homem, né? E aí, quando esse casal decide ter filhos, né, um pouco mais na frente, ele começa a se deparar com esse processo aqui onde a idade reprodutiva influencia na gestação e acaba tendo mais dificuldade, tá bom? E aí eu coloquei aqui que vai ter maior dificuldade, mas não que não vá engravidar, ok? Eu engravidei naturalmente com 40 anos de idade, então, assim, é possível.
A gente vê hoje em dia muitas mulheres, né, com 38, 39, 40, até mais, engravidando, né? Não sei se vocês viram a notícia da Sabrina Sato essa semana, ela tem 45 anos e ela está grávida. Não sei se foi naturalmente ou não, mas está lá grávida. Então, a gente tem muitas mulheres aí que engravidam após essa idade, tá bom? Então, não é que seja impossível, mas sim, será mais difícil e a gente precisa pensar nisso. Pode ir. E aí, como que a medicina, né, ela vai responder a esse desafio, né? Onde toda essa questão social e financeira e cultural e biológica, e aí as escolhas, né, de se engravidar mais rápido vai influenciar, e como que a medicina lida com todo esse processo, né? Então, à medida que a gente vê um aumento da infertilidade, principalmente diante de todo aquele cenário que eu falei, a reprodução assistida, ela vem para ajudar nesse processo, tá bom? Então, a gente tem aí a tecnologia que vai ajudar, né, todo o processo da medicina, da saúde mesmo, dos médicos, diagnosticar qualquer problema que as pessoas, né, esses indivíduos venham ter. Mas, uma vez que a pessoa enfrentou essa infertilidade, ela tem acesso, hoje em dia, à tecnologia vindo da reprodução assistida para fazer com que as famílias possam ter seus filhos e, né, realizar esse sonho. E aí foi até engraçado que na minha pesquisa a pergunta era: tá bom, então as populações estão diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos, o aumento da infertilidade até muitas vezes ligado à idade, isso impacta na população, no crescimento populacional? Isso tenderá a impactar, né? E aí a gente percebe que a reprodução assistida, sim, vai ter uma influência aí nesse processo das populações, tá bom? Pode passar. E aí, assim, rapidamente, no meu mestrado eu desenvolvi um índice de desenvolvimento de dependência tecno-reprodutiva, onde lá eu consegui verificar o quanto que as nossas populações estão dependendo dessa tecnologia para crescer ou para não diminuir e para as pessoas se desenvolverem, né? Melhor, as populações não diminuírem mesmo e se manterem pelo menos estáveis, né? Então, o que a gente viu, né? Que ocorre um aumento da infertilidade, ocorreu uma queda da fecundidade, um uso crescente da reprodução assistida e a gente percebe que cada vez mais a gente anda dependente dessa tecnologia, né? E aí não só da tecnologia que a gente conhece, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Mas a tecnologia, ela diretamente ali envolvida nesse processo de saúde. Pode passar. Aí eu coloquei aqui uma visão global para vocês entenderem como que isso se configura, né, nas populações. Eu coloquei só alguns exemplos de alguns países para vocês verem, e aí eu vou discutir rapidamente algumas coisas importantes. Então, eu já falei para vocês do Japão, né? Hoje, no Japão, cerca de 7% dos nascimentos lá é através da reprodução assistida. E lá, gente, o governo, ele subsidia o tratamento das famílias. Então, eles têm um apoio governamental mesmo para que as pessoas façam bastante reprodução assistida, para que a população ela não diminua, né, ao longo dos anos, que já está diminuindo no caso. Percebam que eu coloquei aqui a renda, essa renda aqui é uma renda ligada a poder de compra, tá bom? É uma renda per capita ligada a poder de compra. Lá no Japão eles têm uma renda de poder de compra aí de $44 mil, e a taxa de fertilidade deles está em 1,2. Aí a gente vai para a Austrália. Lá cerca de 5,3% dos nascimentos é através de reprodução assistida. Lá também tem ajuda e programas do governo para auxiliar os casais nesse processo, tá bom? A renda lá é de $50 mil e a taxa de fertilidade em 1,6.
E aí nós vamos para Camarões, um país da África. Lá 0,13% dos nascimentos é através de reprodução assistida. E a renda deles lá é de $2.000. E uma taxa de fertilidade de 4,3. Vejam como as coisas começam a se desenhar, né? Quando você tem alta renda, você tende a ter baixa fertilidade. E quando você tem apoio do governo, você também tenderá a ter um maior uso da reprodução assistida nesses países. Então, tudo isso vai ter essa influência, né, dentro das populações. Eu coloquei um país da Europa lá. A Europa, ela, principalmente assim, França, Alemanha, Itália, eles têm um bom sistema assim, no uso de reprodução assistida, de controle de fertilidade, tudo. Mas mesmo assim, ainda a população precisa auxiliar no processo de financiamento desse tratamento. Então, eles fazem um pouquinho menos, né, de reprodução assistida, a taxa de fertilidade é um pouquinho maior e eles têm ali a renda deles, que a gente sabe que é alta, que no caso da França está em $52.000. O Brasil, então o Brasil hoje, a gente não tem programas governamentais de subsídio, né, que subsidiam o tratamento de reprodução assistida. Então, a gente sabe que é um tratamento caro, porque é um tratamento de alta tecnologia, de alta especificidade. Então, assim, o indivíduo que quer fazer o tratamento, ele vai precisar fazer e vai precisar financiar isso. A gente tem algumas coisas em universidades, algumas clínicas que fazem esse processo, né, onde a pessoa não precisa pagar todo o valor, mas aí é bem pouquinho o que é feito, tá bom? Não existe um programa bem estabelecido para isso. A gente tem uma renda aí de $15.000 e uma taxa de fertilidade. Eu coloquei a taxa de fertilidade de 2019 porque esses dados são de 2019, tá bom? E nós temos os Estados Unidos, que tem uma renda alta, mas lá também não tem um programa público que subsidia o tratamento, tá? Lá eles têm uma taxa de fertilidade baixa também, mas o indivíduo que quer fazer o tratamento, ele precisa bancar isso. E aí, eu coloquei aí, né, a reprodução humana está passando por uma transformação. Então, eu chego até aqui, né, falando de todo esse processo de reprodução, usando um pouquinho da reprodução assistida e da tecnologia para ajudar no crescimento populacional, e a gente chega num cenário, né, onde a gente tem um envelhecimento reprodutivo, os casais, eles decidem ter filhos mais tarde, a gente tem a gente tem aí a infertilidade, tanto biológica quanto desse processo social aí que impacta nisso. A gente tem o avanço da tecnologia reprodutiva, a gente tem a desigualdade de acesso e o impacto demográfico que tudo isso vai gerar. E a gente tem aí alguns desafios para o futuro, né? Então, quem vai ter acesso a essas tecnologias reprodutivas? Como fica o sistema público de saúde diante de toda essa demanda, de todo esse cenário que eu mostrei para vocês, né? A reprodução assistida, ela é capaz de compensar a queda dessa fecundidade que está acontecendo ano após ano? Estamos preparados para essa nova realidade e essa nova forma de se reproduzir? Então, fica aí uma série de perguntas, algumas eu até sei a resposta, mas vai ficar para um segundo ciclo de fertilidade, uma segunda edição, para a gente entender mesmo os desafios, né, desse processo de reprodução. E aí eu só concluo dizendo que realmente não é algo simples, é algo complexo, multifatorial, onde vai envolver muitos aspectos, né? Tanto da sociedade quanto das famílias e do indivíduo. Então fica aí a minha reflexão e esse panorama global para a gente entender aonde nós estamos hoje. Obrigada.